Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Hoje eu vou falar sobre equações e polinômios. Para o vídeo de hoje eu vou explicar a atividade 7 do caderno do aluno da terceira série do ensino médio. A atividade fala sobre as raízes de um polinômio de grau 4. Então, a atividade é o seguinte: responda as seguintes questões. A. Mostre que a equação 2 vezes x elevado a 4 menos 9 vezes x elevado a 3 mais 6 vezes x elevado a 2 mais 11 vezes x menos 6 é igual a zero apresenta raízes inteiras. E B, resolva as equações do item anterior. Tá bom? Bem, então vamos lá, vou reescrever aqui a equação, né? E a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, para analisar utilizando o método da soma e produto, o que eu vou fazer? Eu vou analisar se a equação está completa, né? Quando eu falo completa, eu falo aqui, ó, tenho o expoente maior é o 4, então eu tenho uma equação de grau 4, tá bom? Equação polinomial de grau 4. Eu vou verificar aqui se ela está completa. Eu tenho todos os expoentes inferiores a 4, tá? Então tem aqui o 4, o 3, o 2 e o 1, beleza? Então ela está completa. Se tivesse faltando algum desses, eu ia acrescentar por exemplo, se tivesse faltando x elevado a 2, eu ia colocar 0 vezes x elevado a 2. Beleza? Então, para eu verificar utilizando o método de soma e produto, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o coeficiente do x de maior grau, que é o x elevado a 4. Então, eu vou pegar o 2 e vou dividir toda essa equação por 2. Tá? Porque para eu analisar pelo método de soma e produto, eu sempre tenho que ter o coeficiente do x de maior grau igual a 1. Tá bom? Então, vai ficar assim, ó. Pegar todo o polinômio, toda a equação, né, e vou dividir por 2. 2 porque o x elevado a 4 aqui ele tem 2. Então, 2 dividido por 2 aqui eu vou ter 1. 9 dividido por 2 eu vou ter 9 sobre 2, tá? 9 não divide 2, vai dar um número decimal, então vou deixar na forma de fração. 6 dividido por 2 aqui eu vou ter 3. 11 dividido por 2 também, uma fração, a 11 sobre 2. E menos 6 dividido por 2 vai ser igual a menos 3. Tá bom? Por que eu faço essa divisão? Porque lá na soma e produto, o que eu vou lembrar aqui? Que eu tenho uma equação de grau 4, né? Ou seja, ela admite 4 raízes, R1, R2, R3 e R4. E quando eu tenho aqui o carinha que eu chamo de termo independente, que é aquele número que não depende do x, né? Eu vou lembrar para vocês aqui que a multiplicação das raízes, né? Se eu pegar raiz 1, raiz 2, raiz 3, raiz 4, se eu pegar o produto delas, o resultado vai ser igual ao termo independente, vai ser igual aqui a menos 3, tá bom? Então tem que pensar em 4 números que se eu multiplicar o resultado vai ser igual a menos 3, beleza? Então quem vão ser esses números? Esses números vão ser os divisores de menos 3. No caso aqui, os divisores de menos 3 serão o 1 positivo, 1 negativo, 3 positivo e o 3 negativo, beleza? Então, primeiro passo, verifico o grau maior do polinômio, aqui no caso é 4. Se ele for diferente de 1, eu vou dividir toda a equação pelo coeficiente do x com grau maior, que no caso aqui é 2. Beleza? Dividir, aí eu vou lá no termo independente, que nesse caso aqui é o menos 3, e vou lembrar que o menos 3 é igual ao produto das raízes, beleza? Ou os divisores de menos 3. Que nesse caso aqui é o 1 menos 1, 3 e menos 3. Beleza. Aí no próximo passo, o que eu vou fazer? Montei aqui, ó. Peguei o polinômio principal, né? Aquele que eu dividi por 2. Eu tenho esses 4 polinômios. O que eu vou fazer? Vou pegar os 4 divisores de 3 e vou substituir no x. Então, no primeiro aqui, ó, 1, no lugar do x eu coloquei um 1 positivo. Tá? Vou colocar aqui, 1 positivo. No segundo, eu troquei o x por menos 1. No terceiro, eu troquei o x por 3. E no quarto, eu troquei o x por menos 3. Que esses são os divisores de menos 3. Aí o que eu vou fazer? Eu vou resolver cada um dos polinômios e vou ver qual que vai dar o resultado igual a zero. Vou fazer aqui, ó. 1 vezes 1 elevado a 4 deu 1. 9 sobre 2 vezes 1 elevado a 3 deu menos 4,5. 3 vezes 1 elevado a 2 deu 2. 11 sobre 2 vezes 1 deu 5,5. E o menos 3 eu copiei aqui. Eu resolvendo toda essa primeira parte da equação, o resultado é 2, tá bom? E conforme 2 não é igual a zero, esse daqui não é raiz, tá? O número 1 não é raiz dessa equação polinomial de grau 4. Agora eu vou para a segunda caixinha aqui, a caixinha verde. Tá? Eu troquei o x por menos 1.
Então vai ficar assim, ó. 1 vezes menos 1 elevado a 4 ficou 1. 9 sobre 2 vezes menos 1 elevado a 3 ficou mais 4,5. Mais 3 vezes menos 1 elevado a 2 ficou 3. 11 sobre 2 vezes menos 1 ficou menos 5. E o menos 3 eu copiei aqui, tá bom? Resolvo a primeira parte da equação. Ficou 0. E 0 é igual a 0. Então, o menos 1 é raiz da equação. É uma das raízes. Lembrando que esse é um polinômio de grau 4, então a gente vai ter 4 raízes. Uma das raízes eu já descobri aqui, que é o menos 1. Beleza? Então vamos para a terceira caixinha. Caixinha azul. Eu troquei o x por 3. Tá bom? Ficou 1 vezes 3 elevado a 4, que é 81. 9 sobre 2 vezes 3 elevado a 3 ficou menos 121,5. Mais 3 vezes 3 elevado a 2 ficou mais 27. 11 sobre 2 vezes 3 ficou 16,5. E o menos 3 eu copiei aqui, tá bom? Então, vou resolver essa primeira parte aqui da equação. E o resultado ficou igual a 0, tá bom? E conforme 0 é igual a 0, o 3 também é raiz do polinômio. Beleza? Então, já descobri aqui que o 3, vou colocar aqui, ó, o menos 1 e o 3... são raízes da equação polinomial de grau 4. Agora, na última caixinha vermelha aqui, eu vou testar, vou trocar o x por menos 3, tá? Para ver se o menos 3 é raiz também. Então, ficou assim, ó, 1 vezes menos 3 elevado a 4, ficou 81. Menos 9 sobre 2 vezes menos 3 elevado a 3, ficou mais 121,5. Mais 3 vezes menos 3 elevado a 2 ficou mais 27. E 11 sobre 2 vezes menos 3 ficou menos 16,5. E o menos 3 eu copiei aqui abaixo, tá bom? Então, vou somar aqui, subtrair, né? A primeira parte da equação e o resultado ficou 210. E 210 não é igual a zero. Então, o menos 3 não é raiz, tá bom? Então, lembrando aqui, ó, que nesse processo de encontrar o divisor, né, dividir por 2 aqui, depois encontrar o divisor, vou colocar aqui de menos 3, eu encontrei 3 valores, 1, menos 1, 3 e menos 3. E trocando esses valores aqui no polinômio, pode ser tanto nesse polinômio que está aqui no enunciado, quanto no polinômio, esse polinômio dividido por 2, o que eu fiz? Eu encontrei que o 1 não é raiz, o menos 1 é raiz, o 3 é raiz e o menos 3 não é raiz, tá bom? Então, basta aqui eu determinar agora quem é a raiz 3 e quem é a raiz 4. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu polinômio, tá, do enunciado, 2 vezes x elevado a 4, e agora eu vou aplicar o algoritmo de Brillouin-Ruffini, porque eu já sei duas das raízes, tá bom? O algoritmo de Brillouin-Ruffini, eu vou encontrar equações equivalentes aqui, né, com as mesmas raízes, só que de grau menor. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o polinômio e vou copiar somente os coeficientes. Ó, o 2, copiei aqui abaixo, o menos 9, o mais 6, o mais 11 e o menos 6, tá bom? Eu deixei de lado o x. Vou fazer a armação do algoritmo de Brillouin-Ruffini, tá? E aqui, na segunda linha, no início da segunda linha, o menos 1, lembrando que o menos 1 é uma das raízes, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Primeiro passo, eu vou pegar esse 2 aqui, o primeiro 2, e vou copiar na terceira linha. E o 2, que eu copiei na terceira linha, eu vou multiplicar com o menos 1, tá bom? Então, 2 vezes menos 1 ficou a igual, aqui ó, vou colocar aqui ó, igual a menos 2. Então, o resultado, vou colocar abaixo do próximo número, que é o menos 9. Então, de novo, ó, o 2 barra cai, né? Coloca aqui na terceira linha. Vou multiplicar o 2 com a raiz, que é menos 1. 2 vezes menos 1 ficou menos 2. Agora eu vou somar o menos 9 com o menos 2. Tá? Menos 9 com menos 2 ficou igual a menos 11. Agora eu vou repetir esse processo até o final. Ó. De novo, o menos 11 eu vou multiplicar com menos 1. Então, menos com menos é mais, né? 11 vezes 1 ficou 11 positivo. Coloco o resultado aqui abaixo do próximo número e eu vou somar com o número de cima. Ó. 6 mais 11 vai ficar igual a 17, tá bom? Continua o processo. 17 multiplico menos 1, vai ficar menos 17. Menos 17 eu coloco abaixo do próximo número, que é o mais 11.
E daí eu somo mais 11 com menos 17 vai ser igual a menos 6. Tá bom? O menos 6 eu vou lá e vou multiplicar com menos 1. Menos com menos é mais, né? E 6 vezes 1 é 6. Coloco 6 abaixo do próximo número e somo menos 6 com 6 é igual a 0. Beleza? Então a minha divisão teve resto igual a 0. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar um pouquinho aqui para não confundir. Então é um processo trabalhoso, mas você tem a opção de voltar o vídeo aí para entender melhor. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses números aqui, que estão na terceira linha, tá? No espaço do meio, e vou construir um novo polinômio. Tá? Ficou assim, ó, 2 vezes x. Notem que no primeiro polinômio eu tenho um polinômio de grau 4. Quando eu utilizo o algoritmo de Brillouin-Ruffini, o que acontece? O meu polinômio diminui um grau. Eu vou ter um polinômio de grau 3. Tá bom? Então vai ficar assim, ó, 2 vezes x elevado a 3. Depois eu vou ter aqui menos 11 vezes x elevado a 2. 17 vezes x e o menos 6, que vai ser o meu termo independente. Tá bom? Então, eu vou repetir agora esse mesmo processo, vou fazer esse mesmo algoritmo, utilizando a segunda raiz que eu descobri, que foi a raiz igual a 3. Tá bom? Então vai ficar assim, ó. Peguei o polinômio que foi o resultado, né? Vou chamar isso daqui de polinômio de q de x. Vou pegar o resultado aqui. Tá bom? Coloquei ele aqui, limpei a tela. O que eu vou fazer? Vou copiar somente os coeficientes. Então eu copiei aqui o 2, o menos 11, o mais 17 e o menos 6. Beleza? Vou fazer a armação aqui do algoritmo de Brillouin-Ruffini. E coloquei aqui o 3, que é uma das raízes que eu descobri lá nos primeiros slides. Beleza? Então, vou repetir o processo. Ó. Primeiro número, que é o 2, eu coloco ele na terceira linha, eu copio ele na terceira linha, tá bom? E o 2, ele vai multiplicar o 3. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6. O resultado eu coloco abaixo do próximo número, que é o menos 11. Tá bom? E aí eu vou somar. Menos 11 mais 6, eu vou ter igual a menos 5. Beleza? O menos 5, faço o mesmo processo. Multiplico com o 3. Menos 5 vezes 3 vai ser igual a menos 15. Coloco o menos 15 aqui abaixo do próximo número, que é o 17, e vou somar os dois. Ó. Mais 17 com menos 15, eu tenho mais 2. Tá bom? O mais 2, multiplico com o 3. 2 vezes 3 vai ser 6. E o 6 eu coloco aqui abaixo do próximo número. Menos 6 mais 6 é igual a 0. Então, o 0 é o resto da divisão. Notem aqui, deixa eu apagar aqui mais um pouquinho. Notem que aqui, na última linha, na terceira linha, dentro do espaço do meio, eu tenho os números 2, menos 5 e 2, tá bom? O meu polinômio aqui, o de cima, o principal, ele tem grau 3. Conforme eu apliquei aqui o algoritmo de Brillouin-Ruffini, dividindo pela raiz, né, eu vou ter um novo polinômio, só que agora esse polinômio ele vai ter um grau menor, né? Vai ser de grau 2. Então eu vou ter o polinômio 2 vezes x ao quadrado menos 5x mais 2 igual a 0. Tá bom? Então notem que aqui eu tenho uma equação de segundo grau. E a equação de segundo grau, eu vou encontrar duas raízes, R1 e R2. Tá? E eu posso utilizar o teorema de Bhaskara para encontrar essas duas raízes. Então vai ficar dessa forma. Ó. Primeiro eu vou encontrar o delta, né? Que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Nesse caso aqui o b é menos 5, então vai ficar menos 5 ao quadrado vezes 4 vezes o a, que é 2, e o c, que é 2. Tá? Então vou colocar aqui, ó, o a é 2, o b é igual a menos 5 e o c é igual a 2. Tá bom? Então menos 5 ao quadrado é 25, e 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16. Ficou 25 menos 16, que é igual a 9. Eu já gosto de resolver já qual que é a raiz quadrada do delta. Ó, raiz quadrada do delta é raiz quadrada de 9, raiz quadrada de 9 é 3, tá bom? Eu faço isso para quando chegar aqui a fórmula do x ficar mais simples. Vai ficar assim, ó, menos b mais e menos raiz quadrada do delta dividido por 2 vezes o valor do a. Então, o menos b, o b é menos 5, tá? Então vai ficar menos 5, vai ficar 2 sinais de menos, mais e menos raiz quadrada do delta, que eu já vi lá que é 3, tá? Tudo isso dividido por 2 vezes o a, que 2 vezes 2.
Então ficou 5 positivo mais e menos 3 dividido por 4. Então aqui eu vou ter duas respostas. Primeira resposta, eu utilizo o sinal de mais. Ficou 5 mais 3 é igual a 8. E 8 dividido por 4 é 2. Então descobri que uma das raízes aqui é 2. E a outra raiz é 5 menos 3, que é 2. 2 dividido por 4 é meio, 0,5 ou 1 sobre 2. Então a outra raiz é igual a 0,5. Nos primeiros slides, a gente descobriu que uma das raízes era menos 1 e a outra raiz é igual a 3. Tá bom? Então, essas 4 raízes da equação polinomial de grau 4 que está no enunciado. Beleza? Então, só para acrescentar aqui, toda equação polinomial de grau 4, eu posso escrever ela na forma fatorada, né? Do tipo x menos R1, x vezes, né? X menos R1 vezes x menos R2 vezes x menos R3 vezes x menos R4. Tá bom? Lembrando que o R1 aqui, primeira raiz foi menos 1, segunda raiz foi 3, né? Terceira raiz foi 2 e a quarta raiz foi igual a 0,5. Beleza? Bem, espero que você tenha entendido. Tentei deixar o vídeo mais breve possível para não ficar muito complicado, tá? Curte aí o vídeo, compartilha aí com seus amigos, se inscreve no canal e até um próximo vídeo. Não se esqueça de colocar sua dúvida nos comentários caso você tenha dúvida. Obrigado, até mais.